de transformação é assunto de extrema contemporaneidade, uma vez que o novo milênio controle é em curso e uma verdadeira revolução tecnológica, principalmente na área da informação, que vem provocando mudanças aceleradas em todos os níveis da vida social, atingindo as regiões mais remotas do planeta. A passagem de uma sociedade de produção para uma sociedade da informação tem causado profundas alterações na maneira de pensar e agir. E no bojo dessas mutações, o acesso rápido à informação tornou-se um diferencial que assegura o êxito de qualquer iniciativa humana em todo o campo da sua atuação. Usufruir do privilégio de produzir, acessar, controlar a informação tornou-se um dos principais determinantes da relação de força e desenvolvimento sociocultural, contribuindo para confundar as desigualdades existentes não só entre os países, como também entre distintos segmentos da sociedade que não têm acesso a essas ferramentas. Embora os avanços tecnológicos tenham favorecido a obtenção da informação chamada tempo real, ela não é acessível a todos e nem sempre provém de fonte confiável. Neste contexto, aflora os arquivos criados sem nenhum critério, os dados forjados ou obtidos aleatoriamente e que circulam com área de veracidade ou meios de comunicação. A informação em nossos dias tem um caráter altamente volátil e, com a mesma rapidez com que é produzida e disseminada, sofre um processo de descaracterização ou é descartada sem nenhuma preocupação com a memória. Lidar com a volatilidade e com a velocidade do digital é um novo desafio para os arquivos públicos, na maioria das vezes ainda operando com suportes tradicionais ou apenas recém-ingressos na era da informação eletrônica. Por outro lado, estudiosos como Pierre Lorat chamam nossa atenção para a incrível proliferação no mundo contemporâneo de museus, arquivos públicos e privados e centros de documentação. Atribui essa possibilidade de guardar, colecionar, preservar, existente na sociedade, ao temor que elas têm de esquecimento. Portanto, enquanto os nada querem preservar, e em nome da modernidade, tornam tudo rapidamente perecível e descartável, conferindo pouca importância à autenticidade e à origem das informações, outros tudo querem conservar, sem adotar critérios de pertinência, subestimando a capacidade de geração de conhecimento que as sociedades atuais detêm em ritmo jamais igualado anteriormente, fato que torna verdadeiramente impossível manter todos os registros da passagem dos seres humanos pelo planeta. Neste universo complexo e em constante mutação, constitui um desafio para os arquivos definir o seu papel, de forma que as gerações futuras não nos interroguem pela nossa negligência, com um presente que será indubitavelmente o seu passado, e sobre o qual debruçarão para evocar os seus antepassados, os seus raízes, para procurar laços que mantenham coesos e que permitam afirmar suas identidades. Boa noite a todos, eu sou o Davidson. Eu sou o Nélio. Com vocês, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá, gente. O contexto da história do arquivo, nós temos aqui a linha do tempo, né, que está dividida em 3 períodos: período colonial, imperial e republicano. Ou seja, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro é um arquivo que tem 444 anos, ou seja, foi fundado, foi criado logo nos primórdios da criação, né, da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Então, lá por volta de 1557, né, onde a cidade ela é fundada por Mendes Sá, seu sobrinho, onde ali são denominados pela coroa portuguesa, são portugueses, que buscam trazer para a colônia um perfil similar à cultura portuguesa. E, mediante isso, a valorização do arquivo. Né? Desde então, o início do arquivo, o primeiro arquivo municipal
municipal no Brasil. Arquivo Geral do Rio de Janeiro, hoje que é o nome de nomenclatura. Surge então o arquivo em 1557, localizado no Morro do Castelo, como arquivo da Câmara, obedecendo à legislação portuguesa, ou seja, a valorização vinha dos portugueses na questão do arquivo. Né? Continuando alguns anos, então o arquivo foi criado, institucionalizado e usado ali para a edificação das cidades, ou seja, o arquivo tinha um papel incisivo, um papel ativo dentro do contexto da instituição pública, porque além dele guardar a documentação, ele geria, a documentação era produzida e quem mantinha a guarda da documentação atual, ou seja, da administração, era o arquivo, entendeu? E passados os anos, né, teve um infeliz incidente acontecendo o seguinte: naquele tempo o Brasil ainda no perfil das capitanias, né, ainda dominado pelo donatário, ali a coroa portuguesa tentando povoar o Brasil, né, trazer o povo para cá, doando as sesmarias, doando as terras para o povo português, com o intuito de ocupar totalmente, né, o território brasileiro. Acontece o seguinte: acontece o crime, né, que infelizmente desde os antigos tempos isso vem ocorrendo. Acontece um incêndio criminoso que destrói grande parte da seiva arquivística. Dentro desse contexto, nós podemos observar o que acontece sobre esse incêndio. Eram as pessoas donos de terras, ou seja, as pessoas influentes, já buscando ter um pedaço de terra maior. E o grande foco do criminoso que incendiou o arquivo era simplesmente as plantas, as escrituras dessas fazendas, ou seja, tentando acabar com qualquer tipo de registro para que eles possam tomar conta, tomar posse dessas terras indevidamente. Por isso ocorre o incêndio em 1790. Passado algum tempo, né, todo o percurso veio ocorrendo da história brasileira. Em 1808, após a instalação da coroa portuguesa no Rio de Janeiro, a Câmara passa a se dividir em duas atribuições: com os intendentes da polícia, mas, sobretudo, o arquivo era guardado pela Câmara. Ou seja, desde o início que o arquivo foi criado, ou seja, ele era depositário de toda essa documentação da coroa portuguesa, né, do príncipe regente. Estava guardado esse documento lá. Com a vinda da família real para cá, o arquivo ganhou um novo status, porque inclusive as repartições públicas já não eram mais subordinadas à coroa, estava em outro patamar nesse contexto. Então, o arquivo sofre uma transformação e as suas atribuições vão para os intendentes de polícia, ou seja, o arquivo acaba tendo um papel mais importante dentro da sociedade no Rio naquele momento. Em 1822, com a independência do Brasil, o arquivo sofre outra mudança. Né? O Brasil deixou de ser não necessariamente colônia, mas ele sofre a independência. Entendeu? Ele ganha a independência, ele se aparta, né, de Portugal. Eu queria falar uma coisa antes, não falei, que eu quero falar agora, lembrando, eu queria falar um pouquinho sobre o significado do seminário, para mim, por exemplo. Eu não quero que vocês me venham aqui me dizer aqui como uma pessoa, se eu estou aqui para trazer informação. Como eu já observei outras vezes na alguma apresentação minha, eu quero que vocês participem, que vocês contribuam com o seu conhecimento, com a sua informação, porque além de tudo, ela é importante para mim, vai ser proveitoso para nós todos. Então, dado o momento, se você quiser comentar sobre alguma coisa, argumentar, pode levantar a mão, eu vou ter o maior prazer de ceder a oportunidade a vocês, beleza? Melhor. Em 1825, é inaugurado o primeiro paço municipal para sediar a Câmara, onde passou a funcionar o arquivo. Paço, ou seja, criou o prédio da prefeitura, né, uma instituição que foi criada fisicamente. Deixa eu correr para a água aqui, tudo está pegando. Ou seja, vocês podem perceber que já é a terceira transformação do arquivo. E graças a Deus, eu falo graças a Deus porque eu acho importante a questão da valorização do arquivo. E eu gostei muito de todo momento que a política ia crescendo na cidade do Rio de Janeiro, o arquivo também crescia na escala, entendeu? Administrativa. Isso é muito bom. Como é inaugurado o primeiro paço municipal para sediar a prefeitura e a Câmara,
né, onde passou a funcionar o arquivo. O arquivo não era um mero repartição, acho que vocês entendam isso. O arquivo tinha valor, né? Hoje, passado o tempo, o arquivo foi, né, esquecido e hoje está tendo essa importância de tomar conta dos arquivos. Permanecendo assim, dando valor ao arquivo público em geral. Em 1856 foi construído um prédio no mesmo lugar, mais amplo, para melhor alojar os vereadores e as repartições públicas. A todo momento, com o próprio crescimento da cidade, né, dali já começou-se já passou a época do extrativismo, né, onde o Rio de Janeiro era o foco, porque o Rio de Janeiro tinha um porto. Então, era uma esfera de dominação política e da própria economia estava mais ligada ali no Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? E quando é inaugurado, o arquivo, mais uma vez, tem o seu lugar de merecido. Né? Em 1822, é inaugurado o Pátio Municipal pelo Imperador Dom Pedro II. Nele estavam os vereadores do arquivo municipal. Vocês podem perceber, se vocês olharem pelas fotos aqui, nos primórdios da construção da cidade, né? Vocês podem ver que era tipo uns casarões, né? Era tudo muito bem guardado, muito bem vigiado. E foi se passando, em dados momentos, hoje esse prédio existe lá porque é preservado, tombado pelo patrimônio da história. Então, o arquivo funcionou aqui também, entendeu? Em 1892, após a prolongação da lei orgânica municipal, separou os poderes executivo e legislativo, e o Pátio Municipal passou a sediar o poder legislativo e a prefeitura o poder executivo. E o arquivo continuou a funcionar nas dependências do Pátio. Com a prolongação, ou seja, com a divisão, daí já era nos primórdios da primeira Constituição republicana, né? Eles estavam buscando a primeira Constituição. Ou seja, se dividiu. Hoje pode chamar de Assembleia Legislativa, né, e Câmara dos Vereadores. A lei da promulgação vem trazer essa divisão e a lei orgânica municipal separou os poderes. Né? Acabou atribuindo funções para um e funções para outro. O arquivo ainda continua na mesma dependência do estabelecimento da instituição. Em 1893, o decreto 44, 5 de agosto de 1893, a alteração da denominação para o Arquivo Geral da Prefeitura do Distrito Federal, com a competência de gerir e preservar a documentação produzida e acumulada por diversos órgãos e repartições do Executivo Municipal, logo depois foi rebaixado, funcionando nas instalações inadequadas. Aqui nós temos dois pontos aqui. Esse decreto, aqui, em 1893, ele já observava o papel histórico que o arquivo continha, depois de todas as transformações que o arquivo já havia sofrido, entendeu? E, então, ele passa já a ser o Arquivo Geral da Prefeitura do Distrito Federal. Naquele tempo, Rio de Janeiro já era a capital federal do Brasil. Em 1897, aqui fala logo depois foi rebaixado e funcionava em instalações não adequadas. Aí passa por um período de divergência, de dificuldade, quando o arquivo já não tem mais um valor probatório em termos de administração pública. É porque cada vez que muda a administração, muda todos os funcionários públicos e todo aquele contexto político. Né? Aí temos esse dado aqui. E em 1897, a transferência da independência da polícia do poder legislativo para o prédio da antiga escola do José. Aí só mais uma mudança do prédio. Ou seja, todo o tempo o Rio ia sofrendo transformações e posteriormente todos os setores públicos iam crescendo no momento decorrente do olhar até então do olhar até então governante naquele momento. Né? No final da segunda década do século XX, o Arquivo do Distrito Federal foi reorganizado como repartição independente. Direção do historiador Noé Santos, que procedeu ao primeiro tratamento técnico de identificação, classificação e arranjo do acervo documental, sugerindo novas espécies documentais como fotografias, filmes e discos. Seria uma organização que Noronha faz no arquivo. Ele vê uma necessidade ali de começar a ter uma política de gestão dentro do arquivo. Então ele dá essa importante contribuição
para o arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro. De 1940 a 1960, permaneceu como órgão da Secretaria Municipal de Educação, subordinado ao Departamento de História e Documentação. É difícil dizer para vocês, vocês acabam percebendo de repente alguma lacuna, algum vazio, né? Nem dúvida. É porque é difícil estar na história. Buscar os anais lá da história do arquivo, é tudo decorrente da administração pública, não tem jeito. Em 1960 e 1975, a transferência da capital federal para Brasília e a criação do Estado da Guanabara contribuíram para dispersar e extraviar os documentos produzidos nessa época. Ou seja, naquele tempo, em 1960, quando a capital federal do Distrito de Brasília, cria-se o Estado da Guanabara, né? Aí existe uma questão divergente a respeito dos políticos que estavam no comando sobre a denúncia de etilismo, né? Só a elite fazer parte do Guanabara. Se todos sabem, quando está no slide lá, vocês vão ver na história do grupo. Quando eles criam o Estado da Guanabara, o que acontece? Eles pegam as pessoas mais pobres e mandam para o Rio, mandam para o Morro, aí acaba criando o Morro da Providência, ou seja, é uma jogada política, marketing, eu estou dizendo de marketing, jogada política mesmo. A separação de uma sociedade que tem dinheiro da sociedade que não tem dinheiro. O decreto do governador do Estado da Guanabara, o arquivo do Distrito Federal passou a ser denominado Serviço de Arquivo Histórico subordinado à Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria Estadual de Educação. O arquivo vem sofrendo aí vários decretos, várias emendas, né, várias transformações no âmbito da